A República do filósofo grego Platão. Mas, antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Antes de falar na República, deixa eu mostrar quem foi Platão. Talvez você está chegando aqui, você é um estudante do ensino médio, então vamos lá. Quem é Platão? Platão nasceu em Atenas, Grécia, em 427 a.C., de família nobre e rica. Aos 20 anos tornou-se discípulo de Sócrates e conviveu com ele até 399, data da morte de seu mestre. Platão viajou muito pela Grécia, Egito e Itália, onde foi nomeado conselheiro do tirano de Siracusa, Dionísio. Expulso, voltou mais 2 vezes a ocupar a função, mas nenhuma obteve êxito. De volta a Atenas, após a primeira permanência na Sicília, fundou a escola, a academia, a qual dedicou até o fim da sua vida após fracassos e experiências na política. Morreu entre os anos de 348 a 347. Ou seja, Platão, ele antes de fundar a sua academia, que seria uma escola filosófica, ele tentou aplicar os seus modelos políticos, inclusive em O Tirano de Siracusa, que foi Dionísio. Platão foi, depois disso, vendido como escravo, porque o tirano percebeu que aquilo que Platão estava querendo era algo muito doloroso para se praticar. Platão aconselhava música, ginástica, prática da virtude, controle dos vícios, e aquilo era alguma coisa que, para o tirano, era algo muito difícil. Ele achou aquilo muito horrível e foi lá e pegou Platão e vendeu como escravo. Platão, ele teve experiências frustrantes na política, então ele se reclusou na sua academia e começou a escolher as pessoas que eram capacitadas para participarem da sua academia. Conheço um dos alunos mais brilhantes do Platão, conhecido na história da humanidade e também na história da filosofia, que é o Aristóteles. Então, Platão, ele tem esse livro, A República dele. Esse livro aí, mais de 2000 anos, então é um livro que já tem, vamos dizer, autoridade em si mesmo. Se você ler esse livro no ano de 2024, você vai perceber que o Platão ele tem uma visão meio que eugenista, a questão anacronismo aqui, eugenista. Platão tem uma visão de autoridade. Platão tem uma visão de que quem tem que governar são os melhores e não os piores. Para Platão, uma sociedade que é governada pelos piores, essa sociedade só vai ladeira abaixo. Então Platão tem uma visão de aristocracia. Ou melhor dizendo, Platão tem uma visão quase que de monarquia. Tem que ter um monarca que manda. Tem que ter alguém que manda. Então, no livro 1, Platão ele já começa pensando sobre a justiça e a injustiça. Quem é mais feliz? A pessoa que é justa ou a pessoa que é injusta? Platão, aqui no começo do livro, ali o diálogo entre Sócrates e Glauco, eles estão discutindo como formar um estado ideal e qual o caminho que tem que fazer para formar esse estado ideal. Então, no começo desse livro, já começa refletindo sobre a utilidade das riquezas e a falsa definição de justiça. Alguns aqui acreditavam que justiça era fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Aqui existe aquela famosa frase que é atribuída a Sócrates, mas está no livro de Platão, que é: melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Então, aqui no começo do livro 1 tem utilidades das riquezas, a falsa definição de justiça e refutação, que o homem justo é feliz e o injusto é infeliz. Então a reflexão gira em torno disso. Depois, no livro 2 aqui da República, temos o termo origem da lei, a história do anel de Gizes. Gizes era um homem que ele encontrou um anel que pudesse ficar invisível. Gizes era um homem honesto, mas quando ele começou a usar o anel, que lhe deu esse poder de invisibilidade, ele começou a praticar certas coisas que, digamos, imorais. Então, Platão começa a refletir no livro 2 sobre a moral e o mal e o hipócrita.
Platão começa a refletir também sobre a opinião do povo, sobre o justo e o injusto. Ou seja, se você puder fazer injustiça e ninguém vê você fazendo injustiça, você vai fazer? Isso está por trás ali da história do Anel de Gizes. Platão, aqui na voz de Sócrates e de Glauco, o plano de fundação de um Estado. Platão também começa a refletir sobre como será a educação dos guerreiros. O bem tem origem na divindade. Platão mostra que, para formar um bem em Estado, a divindade criadora de tudo, ela não pode ser responsável pelo mal. Então, Platão já coloca aqui a questão do mal moral ou mal político. Ou seja, Platão já começa a querer excluir da sociedade a visão homérica dos deuses que sacaneiam a vida das pessoas. Então Platão ele começa a tirar aqui no livro dele essa noção de que o mal é consequência de uma divindade. Platão começa a atribuir aos homens a própria consequência do mal. Então, no livro 3, Platão ele fala dos poetas e começa a excluir, como foi o caso de Homero, que eles pregam muito ficção e mentira. E Platão fala que isso prejudica muito a formação de uma criança. Então Platão prega o ensino da música para as crianças e também da ginástica, o amor e os bons juízes. A prática dos exercícios físicos como forma de você fortalecer o corpo e a música como forma de fortalecer a alma. Para Platão, uma péssima música pode destruir a alma. Então, para Platão, o caráter tem o caráter do bom governante. O bom governante é aquele que faz bem a todos. Ele visa o bem comum, não o bem de si próprio. Se visar o bem de si próprio, ele se torna um tirano. Platão narra no livro 3 a questão das raças de ouro, de prata e de ferro. Ou seja, ele resgata uma visão meio que teosófica de que na antiguidade, no início da humanidade, os homens eram de ouro. O Sócrates, no livro de Platão aqui, ele tem relutância em falar sobre a origem dessas raças, mas ele vai lá e fala que a raça de ouro são a raça dos governantes, raça de prata são a raça dos guerreiros, raças de ferro é a raça dos agricultores. Para Platão, uma sociedade cai quando as pessoas de alma de ferro, elas começam a governar, ou seja, os agricultores. Para Platão, na sua estrutura política de um bom governo, ele aconselha que os guerreiros não devem possuir riquezas ou propriedade. Tudo que eles tiverem é do Estado, para que assim eles não fiquem brigando entre si. No livro 4, Platão ele vai abordar sobre a riqueza e a pobreza. Por que existe pobreza? Platão aborda sobre os limites do Estado. Qual a quantidade de pessoas que tem que ter um Estado? Platão aborda sobre culto aos deuses, o homem justo e o Estado justo. Platão aborda que, para o Estado ser justo, o homem também tem que ser justo. Ou seja, o Estado, muitas vezes, a frase clássica aí do senso comum, a nossa sociedade é um reflexo do seu povo. Ou seja, se o Estado é injusto, é porque nós também estamos injustos. Ou seja, Platão coloca as virtudes como sabedoria, coragem e temperança como formas de formar um homem nesse estado ideal. E Platão começa a definir de forma assim clara, no livro 4, o que é justiça, o que é injustiça. No livro 5, Sócrates é interrogado por Glauco, que ele foge do tema da educação das mulheres. Porque até então, Sócrates debatendo com Glauco, que no diálogo de platônico, Glauco eles só falam sobre a educação do homem. O homem tem que governar. Então, no livro 5, então entra o tema da educação das mulheres. Então, começa a ver que as mulheres não são superiores, as mulheres são de um gênero mais fraco, era comum. E depois eles começam a falar, se todos aqui fazem parte da sociedade, eles começam a refletir que as mulheres, elas podem serem guerreiras. Platão, aqui na Antiguidade, ele começa a dar uma visão de mais de autonomia às mulheres para que elas possam participarem da defesa do Estado. Então, ele aborda muito ali sobre a superioridade dos homens e a inferioridade das mulheres, casamento e raça pura. Platão começa a abordar aqui, quando for para casar as mulheres, tem que escolher o melhor macho, a melhor fêmea,
Platão coloca aqui que o guerreiro, quando ele vai para a guerra, se ele conseguiu voltar, venceu a guerra, ele tem preferência em escolher a sua fêmea. Então, Platão, ele fala sobre casamento, raça pura, as mulheres na guerra, guerra e escravidão, Platão aborda sobre isso, o novo Estado e a nova República, papel dos filósofos no Estado, o conhecimento e a ignorância e o belo. Para Platão, ele tem a visão do filósofo rei, o filósofo que tem que governar. O filósofo, porque ele tem a visão de tudo, mas esse filósofo ele tem que estar na faixa ali dos 50 anos e ter passado por toda uma educação de música, de ginástica, de conhecimento das virtudes, prática das virtudes, ter ido para a guerra. Então essa pessoa, quando chega para governar, já é uma pessoa desprendida de sentimentos materiais. O livro sexto da República, aqui tem a visão, como já é criticado, do livro de Platão, que Platão ele talvez mostrou uma certa utopia. Utopia é o quê? Um estado ideal. Platão acreditava que cada pessoa na sociedade, quando ela está em seu devido lugar, a sociedade caminha bem. Ou seja, o professor fazendo seu papel de professor, o político fazendo seu papel de político, o soldado fazendo seu papel de soldado. Ou seja, então Platão no livro sexto, ele começa a pensar nas qualidades do governante. O que o governante tem que ser para governar? O que ele tem que fazer? Porque ele tem que ter certas qualidades para fazer um bom governo. Para Platão, por que o filósofo tem que pleitar o governo? Para Platão, se todos nós formos pessoas justas, nós não iríamos disputar para governar. Então, aquela pessoa que não quer entrar na disputa política, na disputa de governo, é a pessoa que está preparada para governar. Ou seja, não é aquela pessoa que quer. Para Platão, é o contrário. O filósofo, ele não entra para pleitar porque ele quer pleitar. O filósofo, quando ele entra para pleitar porque ele vai cumprir uma necessidade, uma obrigação com a sociedade. Ele vai ofertar a sua sabedoria, os seus conhecimentos para a sociedade, para o bem comum. Então, aí está a visão do verdadeiro sábio. Então, Platão visa ali a justiça, o bem e o panorama do mundo visível e o panorama do mundo ideal. Ou seja, nesse livro sexto está aqui, Platão tem uma visão do mundo visível, como a sociedade é, e do mundo ideal, como a sociedade deveria ser. Então, nesse livro aqui, Platão desenvolve toda uma teoria, uma formação de como deveria ser o estado ideal. No livro sétimo, que é mais conhecido, é onde está lá a alegoria da caverna, onde Platão fala que aquela pessoa que sai da caverna é o sábio, é o filósofo, e aquelas pessoas que estão na caverna, as pessoas que estão presas nas sombras, presas na sociedade que não é ideal. Então, ali no livro sétimo, do livro A República, Platão narra sobre a alegoria da caverna, Platão não, Sócrates, na voz de Sócrates, narra sobre a alegoria da caverna, a educação dos futuros governantes, a importância da matemática e da astronomia. Dizem aí que na entrada da Academia Platônica estava escrito: só entra aqui quem souber matemática ou a geometria. Ou seja, se a pessoa soubesse matemática ou geometria, poderia entrar na Academia Platônica. Né? À toa que Platão coloca aqui no livro sétimo a importância da matemática e da astronomia. Então, Platão coloca sobre a escolha dos governantes e a participação das crianças em guerra. Platão coloca ali, se for possível, as crianças talvez irá participar de guerra. Para Platão, coloca provas de preparação dos guerreiros, ou seja, Platão existe toda uma estrutura da sociedade, o qual existe uma preparação dos guerreiros. Os guerreiros irão ter provas físicas e mentais para ver se eles estão preparados para assumirem o cargo. Então, aqui no livro sétimo, de forma definitiva, ele coloca a idade para assumir o governo, que é entre aí os 45 e 50 anos, onde a pessoa já está despida dos seus prazeres primários. A pessoa já está na visão do prazer superior. É o guerreiro que passou a ser um filósofo, que direciona depois para ser governante. No livro oitavo, Platão vai tratar sobre diferentes formas de governo, que seria ali aristocracia, a timocracia, passagem da timocracia à oligarquia, perigos da oligarquia, passagem da oligarquia à democracia, vantagem da democracia, a democracia gera tirania ou ditadura.
Ou seja, as três formas de governo clássico aí: monarquia, aristocracia e politeia ou democracia. A monarquia pode se tornar tirania, a aristocracia pode se transformar em oligarquia, democracia pode se transformar em demagogia, manipulação em massa. Então, no livro 8, Platão aborda um pouco sobre isso aí. No livro 9, Platão aborda sobre o homem democrático, o tirano, a razão e a alma, o prazer e a dor, a parte divina da alma, a utopia da república ideal. Ou seja, ali sobre tudo aquilo que foi trabalhado aqui, Platão começa a mostrar sobre a alma. Que tudo que Platão trabalhou aqui, na verdade, ele está dizendo não de forma exclusiva do Estado. Mas Platão fala que tudo que ele falou do Estado representa o homem. Ou seja, o homem tem a alma racional, o homem tem a alma emocional e o homem tem uma alma sexual. Ou seja, tem pessoas na sociedade que são movidas pelo sexual, tem pessoas na sociedade que são movidas pelo sentimental e tem pessoas que são movidas pelo racional. Só aquelas pessoas movidas pelo racional são capazes de governar e aquelas pessoas movidas pelo emocional são capazes de defender a sociedade, aquelas pessoas movidas pelos apetites, pela sexual, de reprodução, são capazes de produzir alimentos para a sociedade. Então, no livro 9, Platão aborda sobre a alma, o prazer e a dor. Às vezes a gente só quer o prazer e foge da dor. E no livro 10 da República, tem temas como a essência das coisas, os poetas e suas ficções prejudiciais, recompensas reservadas à virtude, ou seja, quem tem virtudes em uma sociedade, muitas vezes ganham recompensa. Platão aborda sobre a imortalidade da alma, o justo recebe recompensa dos deuses e dos homens, ou seja, você ser justo, na sociedade ideal de Platão, você recebe recompensas dos deuses e dos homens. Platão aborda sobre outro mundo e sobre a questão de inferno, céu e a questão da reencarnação. Porque ali, Platão, a obra de Platão, Platão é movido pelo orfismo. Então, Platão tem a visão de que a alma, ela continua a existir após a morte. Platão, na página 73 desse livro aqui, ele fala que a formação das crianças tem que passar pela fábula. Ele lá com o diálogo aqui, feito por Sócrates, mostra que as crianças ou jovens são delicados. De fato, e eles abordam que é normalmente nessa idade que a pessoa se deixa ser, modelar e definir o caráter de acordo com o que almeja. Ou seja, nessa fase da infância, da juventude, é onde a pessoa modela seu caráter. Então, para Platão, existe uma importância muito grande ali na educação de crianças e jovens, porque ali naquela fase modela o caráter por todo o resto da sua vida. Platão aborda, na página 80 do mesmo livro, que aquilo que se manifesta em palavras é um reflexo do estado da alma. Ou seja, quer conhecer o estado da alma de uma pessoa, da mente? Veja o que ela fala em palavras no seu dia a dia. Platão, ele aborda aqui, na página 86, que o excesso de riso reflete também uma forte agitação interior. Ou seja, aquela pessoa que ri muito, ela é muito agitada de forma interior. Na página 90, Platão fala que deve-se dar fim às balelas de deuses sanguinários, ou seja, essas histórias sanguinárias aos nossos jovens e crianças, porque por receio que provoquem em nossos jovens uma forte inclinação aos delitos. Ou seja, essas histórias contadas pelo Homero, de deuses traindo, fornicando, sacaneando a vida dos homens, talvez pode provocar nos jovens uma inclinação para o delito. Platão coloca que nós somos pessoas que aprendemos a imitar muito fácil. Então, olha o que ele coloca na voz de Sócrates. Você nunca observou que as imitações, quando formadas na infância, passam para a idade adulta e se transformam em hábito natural do corpo, na voz e no pensamento? Ou seja, os nossos hábitos,
quando começam a se formar ali na infância, passam de forma natural para nós e começamos a passar. Aquilo que nós recebemos na infância se transforma em hábito e passa para a nossa voz e para o nosso pensamento. Platão coloca que nós devemos saber a natureza do vício por meio da ciência ou do conhecimento adquirido não pela experiência pessoal. Ou seja, Platão coloca que um bom juiz não deve ser jovem, mas de idade madura, que só tardiamente tem aprendido o que é injustiça, em vez de tê-lo conhecido como um vício inato na sua alma e de tê-la estudado longamente nos outros como uma paixão. Platão coloca que podemos compreender a natureza do vício por meio da ciência adquirida e não pela experiência. Então, antes disso, ele coloca também que um bom juiz não deve ser jovem, mas deve ser alguém de idade madura que compreendeu o que é injustiça sem praticá-la, mas aprendeu através da experiência. Ou seja, um bom juiz é aquela pessoa que muitas vezes foi ingênua na sua juventude. Ele foi tendo frustrações com algumas pessoas que são injustas através desse conhecimento adquirido. Ele não se transformou em pessoa injusta, mas ele teve um conhecimento através de uma experiência com outras pessoas, mas que ele também não foi injusto. Em sua obra, Platão tem uma grande preocupação com a música. Na página 129 ele fala assim, ó: estou convencido de que não se poderia mudar as regras da música sem ao mesmo tempo abalar as leis fundamentais do Estado. Ou seja, para Platão, a música na sociedade, ela começa a abalar as leis do Estado. Ou seja, porque a música mexe com a alma. Platão aconselha na página 128 que o Estado não fosse pequeno nem grande demais, mas homogêneo de dimensões adequadas. Ou seja, Platão não quer um Estado grande, mas também um Estado pequeno. Então vamos à última citação desse livro aqui, que eu peguei algumas citações de forma aleatória quando eu estava lendo o livro, para passar para você que esse vídeo aqui foi só uma introdução à República de Platão e vamos a uma citação na íntegra do livro. Se o Estado fosse composto de homens honestos, talvez haveria uma corrida não para governar, exatamente ao contrário do que acontece agora. Assim, seria evidente que o verdadeiro governante não visa por natureza seu interesse pessoal, mas dos súditos. Ou seja, para Platão, se o Estado fosse composto de homens justos, talvez haveria uma corrida para não governar. Ou seja, quem governa bem é aquela pessoa que não quer governar. Ou seja, aquela pessoa que fala que quer governar, na verdade, ela, segundo Platão, ela já tem uma inclinação ali para ser uma pessoa injusta. Então, espero que esse conteúdo ajudou a você numa introdução ao livro República de Platão e bons estudos de filosofia. Fui!